Olá, pessoal! Eu resolvi gravar esse vídeo para vocês sobre esse tema que eu acho que super interessa a todos, que é a questão da autossabotagem. Na verdade, esse tema é um tema que tem, assim, se repetido bastante nos últimos tempos, não só nas pessoas que eu observo, como também nos atendimentos das pessoas que eu realizo e também nas histórias que vocês me mandam, nas mensagens que vocês me mandam. Eu acho que é um tema recorrente, acho que pode ser um tema interessante para todo mundo. E aí eu tava refletindo sobre a questão da autossabotagem, né? Que é sempre assim, a coisa funciona sempre mais ou menos da mesma forma. Você tá diante de uma situação nova, você tá prestes a tentar algo novo, e aí vem aquela vozinha que te diz, né? Melhor não, melhor ficar do jeito que tá, melhor não tentar nada novo, melhor continuar seguindo em frente do jeito que você vem fazendo, é a melhor coisa que você tem a fazer. E aí eu estava refletindo um pouco sobre isso e eu cheguei a algumas conclusões que eu fiquei com vontade de dividir com vocês. E a primeira delas é que essa questão da autossabotagem, se a gente for parar para pensar, essas vozes que nos dizem essas coisas todas, elas estão sempre relacionadas a uma voz, a uma certa repetição de uma frase que a gente ouviu durante muito tempo na infância. Então, por exemplo, a questão do não fale com estranhos, né? A gente aconselha as crianças, não estou dizendo que seja errado aconselhar as crianças, porque afinal de contas pode ser perigoso falar com estranhos, mas quando a gente cria essa repetição, né? Não fale com estranhos, não fale com estranhos, não fale com estranhos. O que acontece muitas vezes é que a gente vai criando, na verdade, paralelamente a essa frase, uma sensação de ameaça quando um estranho se aproxima, né? E aí é essa sensação de ameaça que nos diz não fale com estranhos. E aí a gente passa o resto da vida, por mais que a gente tenha a consciência de que a gente sabe de histórias em que foram encontros muito bons que as pessoas tiveram com estranhos, a gente passa a vida temendo situações que repitam, na verdade, aquele padrão que foi colocado pra gente através do sistema de crenças que a gente recebe dos nossos pais, que a gente recebe da sociedade quando a gente é pequenininho, de que falar com estranhos é perigoso. E aí a gente consegue expandir um pouco essa ideia para outras situações em que a mesma coisa acontece e que a gente, se a gente for parar para pensar bastante, sempre tem uma relação com uma vivência infantil, sempre tem uma relação com alguma coisa que a gente cresceu ouvindo ou então com alguma coisa que a gente vivenciou durante a nossa infância, durante muito tempo. Outra coisa também interessante a respeito dessa voz, né, do sabotador, do auto-boicote, é que esse auto-boicote, ele sempre tem a tendência de se confirmar, né? Então, a gente fala, eu não devo falar com estranhos, é perigoso falar com estranhos. E aí aparece uma situação em que você se expõe à situação e fala, não, mas pela lógica, eu vou lá falar com um estranho. E aí você fala com o estranho, e o estranho ele é legal com você conhece uma pessoa bacana, que passa a fazer parte da sua vida de uma outra forma, você quebra esse padrão. E você pode quebrar esse padrão 10, 15, 20 vezes. Na 21ª, se você falar com um estranho e esse estranho não for legal com você, essa voz volta, né? Então ela volta, tá vendo só? Eu te disse? Tá vendo só como é melhor não falar com estranhos? Isso é o ego, gente. Muito prazer. Esse é o ego, né? O ego existe. E ele existe porque, na verdade, eu acredito que nós todos, né? Tem uma frase muito bacana que provavelmente vocês já ouviram, que é que nós não somos, né, seres humanos tendo uma experiência espiritual, e sim nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, na verdade, a nossa energia, ela vem migrando, adquirindo maior consciência sobre si mesma, desde o Big Bang até os dias de hoje, né? Mudando de forma, nada se cria, nada se destrói na natureza, tudo se transforma, mas tudo que existe em mim, tudo que existe em vocês e tudo que existe à nossa volta existia desde aquele comecinho, né? Daquela primeira expansão do universo durante o Big Bang. Então, a nossa consciência, a nossa individualidade, né? A gente precisa de um corpinho para essa etapa evolutiva. É como se fosse um videogame em que a gente tem várias fases, e para essa fase do nosso jogo de videogame, que não começou com essa vida e nem termina nessa vida, a gente precisa desse corpo, né? É através desse uniformezinho de carne chamado Flávia, que nasceu de uma mãe e de um pai que tem essa identidade, que a minha consciência ela vai se desenvolver e eu vou adquirir uma maior evolução, uma maior
consciência mesmo sobre os processos, sobre mim, sobre o mundo, né? Então a gente precisa desse corpo. A necessidade desse corpo levou lá os sábios taoístas, né, 7.000 anos atrás, a começar a desenvolver todas as técnicas de conservação da saúde para longevidade, né, o cultivo da saúde para longevidade, que inclusive é um tema super interessante, que se vocês tiverem interesse eu posso até gravar um vídeo um dia para vocês, porque a intenção deles era prolongar o período de vida, né, porque como esse processo de alquimia interior, esse processo de transformação da nossa consciência, é um processo que demora bastante tempo, né, então quanto mais tempo a gente permanecesse nessa embalagenzinha de carne, mais tempo a gente ia ter para se desenvolver e para conseguir, de fato, completar esse processo de alquimia interior, que é simbolizado aí através das histórias, né, da pedra filosofal, transformar chumbo em ouro, na verdade, é transformar a nossa essência, né, de um material, de um metal menos nobre num metal mais nobre, né, e é isso que a gente busca através das artes taoístas, é esse processo de transformação interna. Então o ego, ele serve para nos preservar, né? Para preservar a nossa vida. Então o ego, ele deveria servir para a gente atravessar a rua, o ego falar, olha para um lado, olha para o outro, não tá vindo carro? Corre que dá tempo. Ou então ele deveria falar pra gente, tô ouvindo um barulho estranho, tô sentindo um cheiro estranho, isso significa predador natural, corre, porque se ficar, o bicho come. Então, o ego perdeu a sua função com o tempo. Conforme a gente foi evoluindo, ele foi tendo medo de tudo. Mas o resquício que sobra desse ego, que servia para proteger a gente, que serve para manter a gente encarnado aqui, né, nesse uniformezinho de carne, não mude. Por quê? Não tá dando tudo certo? Você não tá vivo até hoje? Você não tá aí respirando, coraçãozinho batendo, com mãozinho expandindo, retraindo, respirando? Ai que beleza, né? Tá viva, então permaneça viva. A gente precisa da nossa mente física. A gente só não pode depender da mente física, porque a mente física ela é falha. A gente tentar entender a mente física através da mente física é a mesma coisa que a gente usar uma lupa quebrada para tentar enxergar a mesma lupa quebrada. Então a gente precisa, na verdade, ter consciência de que isso é um mecanismo de proteção, de que na verdade a gente está, através dessa vozinha do autossabotador, tentando se preservar, que na verdade acaba saindo um tiro que sai pela culatra, porque aí a gente pensa, eu quero um relacionamento afetivo legal. E aí a gente tem uma experiência caótica de relacionamento dos nossos pais, e aí a gente aprende que relacionamentos afetivos podem trazer muito sofrimento. Quando a gente se depara com uma pessoa legal, com a qual a gente pode eventualmente vir a ter esse relacionamento afetivo bacana, o que acontece? Opa, perigo à vista, melhor não. E aí a gente boicota esse relacionamento, a gente se boicota no relacionamento, ou então uma coisa muito interessante também, cada vez mais eu observo a relação das pessoas com o dinheiro, né? Porque todo mundo quer ter abundância financeira, mas ao mesmo tempo a ideia da riqueza, e eu acho que isso vem de uma ideia judaico-cristã, de que como é que é a frase? Eu não sou cristã, gente, então me perdoem se eu errar a frase, mas eu sei que tem uma frase do tipo que é dos pobres o reino dos céus, ou alguma coisa assim, que serão os primeiros a entrar no reino do... Eu não lembro agora, né? Mas essa questão da culpa, né? Do eu tenho muito, e aí eu tô andando na rua e eu vejo um mendigo na rua e olha só como eu tenho e ele não. Então, assim, as pessoas, elas vibram, elas querem ter abundância financeira, mas elas vibram uma ambiguidade muito grande em relação a essa abundância financeira, né? Como se fosse errado ter abundância financeira. Então, quando elas estão para ter a abundância financeira, a vozinha do sabotador vira e fala, não, continua do jeito que você tá, olha, se você for rico, as pessoas podem te olhar com desdém, as pessoas podem te considerar superficial, né? As pessoas podem te considerar fútil, então não caia nessa da abundância financeira e continue do jeito que você tá, porque desse jeito você tá funcionando, tá vivendo, respirando, o pulmãozinho tá expandindo, o pulmãozinho tá retraindo, continua do jeito que você tá. E aí as pessoas se perguntam por que eu não consigo, né? E aí vem essa voz do autossabotador. O que eu acho muito interessante é que essa voz do autossabotador, na verdade, ela expressa a nossa autoimagem, né? Então, ela diz de valores que nós possuímos. Então, ter um relacionamento afetivo pode ser muito doloroso. Isso faz parte da nossa autoimagem. Ter dinheiro, ter abundância financeira pode significar que as pessoas nos julguem. Isso faz parte da sua autoimagem, faz parte do seu sistema de crenças. Então, o que eu acho interessante, quando a gente se deparar com essa vozinha, eu acho que a primeira coisa é tentar entender o que ela está dizendo, né? Então, eu tenho... relacionamentos afetivos não são pra mim, eu sou incompetente,
eu só sirvo para trabalhar. Eu estava ouvindo isso de uma paciente minha essa semana, de que ela veio para essa vida para trabalhar, de que ela não veio para essa vida para se realizar afetivamente. E na verdade o que ela tem é um baita de um medo de sofrer, que nós todos temos, né? Então eu acho interessante a gente tentar entender essa voz do sabotador, o que ele está dizendo em relação aos nossos sentimentos. Porque a nossa tendência é a gente buscar uma saída, né, na imaginação, né, num relacionamento mágico, idealizado, no príncipe encantado, ou então numa questão financeira a gente tem a intenção então de imaginar, né, de se realizar, de se sentir rico, então a gente vai lá, faz um monte de compra, se endivida no cartão de crédito e fica enraizado ali nas parcelas, né, na verdade, tudo isso diz respeito a quem a gente é. Na verdade, isso diz respeito aos valores que te regem. Na verdade, isso diz respeito à sua autoimagem. Por mais que a gente se traia nesse processo todo, eu acho interessante a gente perceber como a gente pode crescer e como a gente pode descobrir mais coisas a nosso respeito e como os pensamentos mágicos, imaginar o relacionamento perfeito, muitas vezes isso pode representar, na verdade, uma dificuldade de viver um caminho por completo, porque dentro do Tao Te Ching, que é o livro do Caminho da Virtude, um dos livros sagrados do taoísmo, escrito pelo Lao Tzu, a gente tem um dos capítulos que diz mais ou menos assim, que o caminho verdadeiro, ele tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Se não tiver o lado ruim, não é um caminho verdadeiro. Porque tudo na natureza tem a sua polaridade, tem a luz, tem a sombra, tem o bom, tem o ruim, e quando não tem esse outro aspecto, alguma coisa está faltando, não é um caminho verdadeiro. Então eu acho que a gente pode tentar aprender com essa voz do autossabotador. Uma coisa que eu acho interessante é quando a gente tiver essa voz do autossabotador, a gente procurar entender do que a gente está com medo. Então, como me dizia também um paciente meu essa semana, eu não sou merecedor. Né? Eu não sou merecedor de coisas boas. Vamos mudar essa frase, então, como eu tenho medo de não conseguir coisas boas. Né? E aí a gente pode fazer ainda melhor, a gente pode transformar isso numa afirmação, eu quero coisas boas. Né? Ou então, no caso dessa que me dizia, eu sou incompetente para relacionamentos afetivos, eu vim para esse mundo só para trabalhar, é para isso que eu vim para esse mundo, não vim para viver um relacionamento afetivo, a gente pode transformar em eu tenho medo de não conseguir viver um relacionamento afetivo. E aí a gente pode transformar em eu quero viver um relacionamento afetivo satisfatório. Essa transformação é como se a gente passasse, na verdade, de uma negação, porque quando a gente tem a negação, eu não quero sofrer, eu não quero, eu tenho medo de que tal coisa aconteça, a gente está vibrando aquela coisa. Né? Quando a gente tem o medo, eu não quero que tal coisa aconteça. O não, você esquece, você está pensando na tal coisa. Então a gente pode sair de uma postura de falta de receptividade, uma postura de afastamento, uma postura de defesa das coisas que a gente não quer que aconteçam, e a gente parte para uma postura de receptividade, uma postura em que a gente assume os nossos desejos e que a gente se aproxima um pouco mais deles. Quebrar um pouco esse padrão de funcionamento, quebrar um pouco as nossas defesas, quebrar um pouco as nossas falsas crenças, como uma frase que eu coloquei essa semana no Facebook: quando padrões são quebrados, novos mundos são criados. Quando a gente ousa ser diferente, a gente tem aí um mundo de infinitas possibilidades pela frente. A gente precisa ter coragem, né? Medo ou amor, né? A escolha de cada um. Eu agradeço muito a atenção de vocês, muito obrigada, namastê, e até a próxima. Um grande beijo.